Bom dia, turma. Quarta atividade de Química é a continuação de massa atômica, certo? Bom, a tabela periódica ela vai estar encontrada no livro de vocês na página 260. Na terceira questão, vocês vão precisar da tabela periódica. Bom, na primeira questão, ele fala, dá uma breve introdução sobre o oxigênio e aí ele te dá a massa atômica dos isótopos. O primeiro isótopo é 16, o segundo isótopo, a massa dele é 17 e o terceiro isótopo, a massa dele é 18. E ele também te dá a porcentagem de cada uma. Essa questão ela é muito simples, você só vai jogar esses valores na fórmula. O primeiro isótopo é 16, você coloca o número de massa vezes a porcentagem dele, que é 99%, mais o outro isótopo, que é 17, mais a porcentagem dele, que é 0,60, aí mais o outro isótopo, que é 18, a massa dele, mais a porcentagem, que é 0,40. Tudo isso dividido por 100. Professora, não sei resolver esse tipo de cálculo. Ele é bem simples. Primeiro você vai resolver as multiplicações. Você vai resolver a primeira multiplicação do isótopo 1, depois a multiplicação do isótopo 2 e depois a multiplicação do isótopo 3. Os valores que você achar, você vai somar os três. E aí você vai achar um valor. Esse valor que você achar, você vai dividir por 100 e vai achar a massa atômica. É bem simples, certo? Os alunos que não conseguirem podem entrar em contato comigo que eu ajudo, certo? A segunda questão, ela também dá uma introdução sobre o conteúdo, sobre o que ela quer, e aí ela te dá um número de massa dos isótopos de magnésio. Aí aqui é a massa atômica deles. O primeiro isótopo é esse valor, 23,98504. O segundo isótopo, 24,98, nananã, e o terceiro, 25. E aí a porcentagem deles. Aqui é a porcentagem do primeiro isótopo, do segundo e do terceiro. Da mesma forma que você fez a primeira questão, você vai fazer essa. Você só vai jogar na fórmula, certo? Você vai achar um valor e vai marcar o item, simples. Então, aqui vai ser 3 isótopos, da mesma forma que na primeira questão, vai ser 3. Essa daqui é a massa atômica dele, vezes a porcentagem dele, mais o segundo isótopo. Esse aqui é a massa atômica, mais vezes a porcentagem, mais o terceiro isótopo, que é esse valor, vezes a sua porcentagem, que é 80, tudo dividido por 100, certo? A terceira questão, ele quer que você defina as massas atômicas dos elementos químicos a seguir. Exemplo. Bom, aqui eu fiz o exemplo da terceira questão. Eu peguei o ferro, o elemento químico ferro. Na tabela periódica vocês vão achar ele assim, Fe, e o nome dele ferro. E aí o valor dele, da massa atômica dele, é 55,85. Ó, na tabela periódica, como é que ele vai ser encontrado, ó? Vai ser Fe, o nome dele, a massa atômica dele embaixo, ó, 55,85. Aí você vai fazer o arredondamento. Se é 55,85, o 0,85 é maior que 50, então você vai arredondar para cima, você vai aumentar. Então, ele vai ficar 56U. Aí, eu também peguei o elemento cálcio. Na tabela periódica, ele aparece 40,08. 0,8 é menor que 50, então você vai arredondar e ele vai permanecer no valor que ele tá. Então, vai ficar 40U. E da mesma forma, você vai fazer com os outros elementos químicos que eu coloquei. O item A, o hidrogênio, você vai olhar na tabela periódica o valor e vai anotar e vai fazer o arredondamento. O cloro, o valor que tem na tabela periódica, o arredondamento e assim sucessivamente, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu irei ajudar vocês, tá certo? A porcentagem dele mais o segundo isótopo, esse aqui, a massa atômica, mais vezes a porcentagem, mais o terceiro isótopo, que é esse valor, vezes a sua porcentagem, que é 80, tudo dividido por 100.
certo? A terceira questão, ele quer que você defina as massas atômicas dos elementos químicos a seguir. Exemplo. Bom, aqui eu fiz o exemplo da terceira questão. Eu peguei o ferro, o elemento químico ferro. Na tabela periódica vocês vão achar ele assim, Fe, e o nome dele ferro. E aí o valor dele, da massa atômica dele, é 55,85. Ó, na tabela periódica, como é que ele vai ser encontrado, ó? Vai ser Fe, o nome dele, a massa atômica dele embaixo, ó, 55,85. Aí você vai fazer o arredondamento. Se é 55,85, o vírgula 85 é maior que 50, então você vai arredondar para cima, você vai aumentar. Então ele vai ficar 56U. Aí eu também peguei o elemento cálcio. Na tabela periódica ele aparece 40,08. 0,8 é menor que 50, então você vai arredondar e ele vai permanecer no valor que ele tá. Então vai ficar 40U. E da mesma forma você vai fazer com os outros elementos químicos que eu coloquei. O item A, o hidrogênio, você vai olhar na tabela periódica o valor e vai anotar e vai fazer o arredondamento. O cloro, o valor que tem na tabela periódica, o arredondamento e assim sucessivamente, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu irei ajudar vocês, tá certo?